Oi, pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Aline Macari, jornalista, astróloga, analista junguiana, e a partir de agora a gente vai falar de um movimento planetário super impactante, importante, que reverbera em todo o segundo semestre de 2020. É a entrada de Marte no signo de Áries. Hoje eu fiz várias anotações e vou seguindo aqui o meu bloquinho de notas para a gente não perder um calendário importante e entender como a gente pode integrar essas energias do cosmos nas nossas vidas públicas e privadas. Esse é um aspecto, digamos, temido já há algum tempo. Por quê? Porque ele vai durar 6 meses. Mas todos os aspectos têm o seu lado bonito, luminoso, como diria Jung, e também sombrio, que são aspectos que a gente não vê, que a gente está vivendo, a gente não tem consciência sobre eles. Então a gente vai estar falando sobre tudo isso hoje. Antes de mais nada, quem é Marte? Marte é o deus dos nossos desejos, é aquilo que a gente quer. E aquilo que a gente quer, a gente corre atrás para a gente lutar por, para a gente defender, para a gente conquistar. É o Deus do nosso tesão pela vida, da nossa alegria de viver. É o Deus também dos combates, das batalhas, das guerras. É como a gente vai para a guerra, é como a gente vai para a luta. Como é que a gente vai guerrear? A gente vai guerrear com Marte e a gente vai para a nossa guerra com a vida todos os dias. A gente acorda todo dia de manhã e vai para o trabalho. Essa é uma batalha da pós-modernidade. Todos nós vamos para o combate todos os dias. E a maneira como nós vamos para o combate e lutamos pelas coisas que nós acreditamos é onde está Marte e como ele funciona. Ele pode funcionar em vários signos, até pouco tempo ele esteve em peixes, então a gente traz esse guerreiro para o ambiente aquoso, ele fica confuso, um tanto desorientado nesse ambiente, que é a própria metáfora da inconsciência, então ele não sabe muito bem o que fazer, como fazer, e então agora ele entra em Áries, que é a sua morada natural. Em Áries, ele está em casa, porque Áries é o primeiro signo da roda zodiacal, porque é o primeiro do elemento fogo, e na mitologia grega antiga tem uma forte relação com o deus Ares, que é o deus da guerra. Então tá tudo certo, ele tem toda a sua energia para entrar em ação. Esse guerreiro na antiguidade eram os guerreiros celtas, os guerreiros astecas, os samurais. Hoje em dia nós podemos vê-los nos militares, nos policiais, nos açougueiros, nos marombeiros, nos barbeiros e nas pessoas que adoram, que curtem supercarros, por exemplo, que são mecânicos, que curtem mecânica. É essa força de um masculino e de uma ação muito presente nesse arquétipo de Marte, e em Áries tudo isso casa muito bem. De que maneira a gente vai entender isso na nossa vida? Como é que isso vai funcionar? Esse aspecto de Marte em Áries, ele tende a ser muito mais impactante em pessoas que têm aspectos importantes nos seus mapas astrais em Áries. Então, pessoas que têm Sol, Lua, Ascendente e outros aspectos, mesmo Marte em Áries, elas sentem esses impactos de uma maneira mais sensível, tá na vida, tá na pele, tá nas experiências dessa pessoa. Ela vai sentir isso e ela pode sentir tanto os aspectos luminosos, quanto os aspectos sombrios. O que a gente pode entender como aspectos luminosos? É a força, é a garra, é a vontade de viver, é o desejo, reacende o desejo. Pode ser tanto o desejo sexual quanto reacende o desejo de conquistar algo. Então existe um otimismo que se aproxima assim com Marte em Áries e reacende uma chama, literalmente a primeira chama do signo de fogo, da roda zodiacal, que é em Áries, para a gente correr atrás das coisas que a gente acredita. Então, por isso, a gente pode sentir o seguinte, a gente pode sentir muito mais confiança na gente e nas coisas que podem pintar e que a gente pode conquistar porque a gente tem mais garra para lutar por elas, a gente pode ter mais força física, inclusive, e psíquica, para acreditar que a gente vai conseguir travar as nossas batalhas e conseguir as nossas conquistas. A gente tem mais energia, tem mais coragem, e isso é muito legal porque o Martin Peixes falava muito de uma certa covardia, um medo, não é um autocuidado, uma autopreservação,
E o guerreiro, quando está em Áries, ele vai para o combate, ele não tem medo, né? E ação, a vida da gente vai tomar uma outra agilidade, as coisas vão circular de uma maneira mais ágil. Tudo isso é muito bacana nesse momento onde a gente está assim um tanto confuso, não sabe muito bem como é que as coisas vão andar, parecia que estava tudo meio parado na vida, e de repente essa chegada de Marte em Áries traz uma onda boa de energia, de trabalho, de vitalidade, de novas possibilidades e de garra, assim, de uma garra dentro da gente, que a gente vai começar a lutar mais pelas coisas que a gente acredita. No entanto, também tem os aspectos sombrios, que tem super a ver com Marte e com Áries. São também aspectos sombrios no signo de Áries, que são a competitividade, o egoísmo. A gente fica muito voltado para a gente, só para a gente, para o que a gente quer, para o que é nosso, absolutamente nosso. A gente meio que esquece que a gente vive em comunidade. Além disso, tem um certo individualismo, tem mesmo, as pessoas ficam meio individualistas, ficam olhando muito para o seu umbigo. Rolam momentos de conflito e de violência. Essas são marcas, principalmente de um Marte mal posicionado, de conflito, de violência e de guerra. E aí a gente vai estar vendo isso durante todo esses próximos 6 meses, né? A gente vai estar até o dia 6 de janeiro com Marte em Áries. E o interessante é a gente entrar agora num possível calendário, algumas perspectivas de data para a gente entender como exatamente isso vai se manifestar. O primeiro período que eu trago para vocês é um período impactante que todos os astrólogos já estão falando há algum tempo e que marcam o segundo semestre como um período talvez mais difícil e mais desafiador que o primeiro semestre. Esse é um período que vai mais ou menos aproximadamente de 30 de julho a 10 de setembro. Por que ele é um período difícil, desafiador? Porque desde o final de 2019, eu tenho dito para vocês em outros vídeos, vou deixando cards e links na descrição deste vídeo para vocês acompanharem outras histórias, que a gente está com um acumulado planetário em Capricórnio, que são Júpiter, Saturno e Plutão. Então a gente vai ter esses planetas, entre eles Saturno e Plutão, que são tidos pelos antigos como os maléficos. Quando eles se unem, eles estremecem tudo, não é? Já são marcas de estremecimentos no mundo em outras ocasiões. Também falei sobre isso em outros vídeos. E aí eles fazem o quê? Eles transformam, estão transformando, agitando, matando para fazer ressurgir novas perspectivas em Capricórnio, que são, ou melhor, que é o signo do status quo, o signo da economia, o signo da política, o signo, em alguma medida, da sociedade, e também tem tudo a ver com essa história da pandemia. Não é que este seja o signo da pandemia, mas a pandemia está desmascarando inúmeras perspectivas políticas de figuras políticas e as suas conduções dos seus países e das suas economias, de maneira que a gente está vendo o melhor e o pior desses planetas em Capricórnio com a chegada da pandemia que estremece o mundo, muda o mundo, reconfigura o mundo. Aliás, esses processos são comuns na astrologia. Esses movimentos de sístole e diástole, né? Esses movimentos de retração e de expansão, eles são comuns na história. Quem estuda história sabe bem disso. Então a gente vai estar com esses aspectos que são esses planetas em Capricórnio, eles continuam ali e em retrogradação, que é um momento de revisão, de reconsideração e de muita atrapalhada, tá bom? Eles vão estar ali durante todo esse segundo semestre, no entanto, em quadratura com Marte em Áries de 30 de julho a 10 de setembro. O que significa uma quadratura? Uma quadratura é um aspecto tenso de 90 graus entre planetas. Quadratura é tudo aquilo que é quadrado, que não desce, que é difícil, que é desafiador. Então a gente vai ter os planetas, estes planetas em Capricórnio, durante esse período que eu acabei de falar para vocês, em aspecto desafiador com Marte. Imagine um signo que está abalando, planetas que estão abalando a sociedade e de repente a gente tem um desafio com Marte, que é o deus da guerra. O que a gente pode esperar para esse período? Podemos esperar violência, conflitos, podemos esperar a expansão de uma perspectiva autoritária no mundo,
controle da situação de uma maneira explosiva, enérgica, agressiva, violenta. Esse é um dos períodos mais críticos de 2020, é justamente essa quadratura desses planetas todos entre 30 de julho e 10 de setembro. Essa reunião de planetas, de acordo com alguns astrólogos, os melhores livros, os melhores manuais de astrologia, dizem o seguinte, que essa configuração abala fortemente a economia, portanto, abala fortemente a política e tem a ver com processos históricos já vistos e revistos por ciclos anteriores de empobrecimento das populações. Então pode sim haver uma relação onde as pessoas entram em conflito com os governos, governos com populações, pessoas dentro de casa, relacionamentos interpessoais, tudo isso se torna altamente inflamável durante esse período. É um momento mais tenso e mais delicado de 2020, é muito importante que a gente tenha isso anotado no nosso calendário, para a gente estar muito consciente desse momento e do que nos espera, ok? Um outro período que eu acho que é super importante a gente ressaltar dessa passagem de Marte por Áries é a retrogradação do planeta, né? Também teremos a retrogradação, teremos muitos planetas retrógrados no segundo semestre de 2020 e essa é uma das marcas mais densas desse ano. A gente vai estar com Marte retrógrado do dia 11 de setembro ao dia 15 de novembro, aproximadamente, nunca é tão certo dessa maneira. E como é que a gente pode entender esse Marte em Áries andando para trás? A gente pode imaginar que toda essa força do guerreiro, essa vontade, essa capacidade de conquista fica confusa, fica um tanto perdida, a pessoa perde o foco e aí ela pode ficar bastante atrapalhada. Dentro dessa perspectiva, ela pode se sentir muito mais ansiosa, e esse é um aspecto complicado de Áries, de Marte em Áries. A pessoa fica muito ansiosa, então ela age por ansiedade, ela se antecipa e pode provocar algumas respostas, pode ter respostas um tanto desastrosas para as coisas, sem conseguir medir muito bem a sua força, como aplicar, de que maneira aplicar, qual a melhor maneira de aplicar. A pessoa com Marte retrógrado nesse período vai ficar assim meio sem saber o que fazer com tanta energia e pior, precisando agir, precisando resolver as coisas. Nisso entra a ansiedade, a impulsividade e também um aspecto que não é muito legal, que é a faceta vingativa desse Marte em Áries, ok? Então, esse período retrógrado, ressaltando que vai ser do dia 11 de setembro até o dia 15 de novembro, aproximadamente. A gente só vai ter, digamos, um período mais tranquilo com esse Marte em Áries a partir de setembro a janeiro ele entra em movimento direto. Então talvez para a gente imaginar um calendário de atividades um tanto mais assertivas, seria interessante a gente marcar algumas coisas para a partir de setembro. No entanto, meus amigos, vem tanta reviravolta nesses próximos meses que é melhor a gente ir vivendo um dia após o outro e se reconfigurando e tomando consciência do momento que nós estamos vivendo aos poucos. Então eu também não faria de maneira nenhuma planos a longo prazo, perdão, muito menos com tantos planetas retrógrados, porque a retrogradação dos planetas, como eu também disse em outros vídeos, são períodos de reavaliação, de reconsideração. Então está todo mundo pensando de novo, né? Repensando sobre as coisas. Como é que você vai se firmar e tomar decisões a longo prazo diante de um céu de tamanha instabilidade? Então é disso que eu estou falando. No texto que eu escrevi hoje, no site, no Instagram e no Facebook, também deixo o link para vocês aqui embaixo. Bem, eu, como analista junguiana, estou sempre pensando em imagens. E uma imagem que me veio à cabeça hoje de manhã, antes de escrever o texto, foi daquele filme Mad Max, na versão de 85, com o Mel Gibson e a linda da Tina Turner. Sensacional aquele filme, né? O interessante é o seguinte, que ele traz essa vibe forte de um Marte em Áries combativo, ele é um filme de ação, no entanto existe nele qualquer coisa que você não consegue identificar se é passado, se é futuro, se é uma coisa meio primitiva, meio tribal, noutros tempos, noutra realidade.
E ele traz para a gente um ambiente um tanto apocalíptico e distópico. Essa vibe apocalíptica e distópica me vem à cabeça como sendo uma vibração, uma perspectiva, uma imagem que vai permear esse segundo semestre de 2020, especialmente quando Marte estiver em quadratura com os planetas em Capricórnio e numa segunda onda, quando Marte estiver retrógrado. Eu espero que essa não seja uma imagem assustadora, embora naturalmente como não assustar-se com ela, mas que ela seja instrutora, que ela seja indutora de uma realidade, um comparativo imagético, onde a gente já tem uma percepção em termos de cena, e a gente consegue trabalhar melhor e estar mais consciente sobre o que acontece ao nosso redor, do macrocosmo para o microcosmo. Vamos viver perspectivas muito mais reveladoras e dramáticas em se tratando de pandemia, política, economia e movimentos sociais que estão no meio disso tudo, fazendo a ponte entre o público e o privado. O que eu recomendo é o seguinte, que diante dessas perspectivas a gente pode acabar se conectando com um aspecto de Áries que não é bacana, que é a ansiedade. A gente pode ficar super ansioso e a ansiedade é a antecipação do tempo. Uma pessoa que é ansiosa, ela vive fora do tempo que é para ela estar vivendo. Ela se antecipa aos dramas e aos problemas. A verdade é que não existe o depois. O futuro, por mais que a gente esteja falando de futuro aqui todos os dias, ele é uma construção do presente e do presente e do presente. Então estejamos presentes aqui neste momento, respirando, trocando com o universo e nos sintonizando neste tempo do agora, porque é com isso que a gente pode contar. Essa perspectiva de Marte em Áries vai tocar profundamente os guerreiros, pessoas que têm essa coisa potente do guerreiro dentro de si, e a melhor maneira do guerreiro, que também existe dentro, obviamente que existe dentro de todos nós, em várias medidas, a melhor maneira de lidar com esse guerreiro e de ir para a nossa guerra, de ir para o embate, é conhecendo as nossas armas, conhecendo o inimigo e domando os nossos instintos. No texto de hoje eu também falei sobre a importância, mais do que nunca, da frase conhece a ti mesmo. Quando a gente se conhece, a gente sabe os nossos timings e a gente sabe o que fazer ou o que não fazer. Combinado? Eu espero que esse vídeo tenha trazido um panorama para todos nós de compreensão um pouco mais clara do que nos espera daqui para frente. Vamos conversando, deixem seus comentários. É muito legal estar sempre trocando com vocês de todos os lugares do planetinha e a gente continua se falando. Qual que era a próxima mensagem? Sim, se você acha que esse vídeo pode ser interessante na vida de alguém, pode trazer uma luzinha, compartilhe com seus amigos e com as suas amigas e que apesar de tudo e que todos os dias o céu nos guie e o amor nos transforme.